crucificação de Jesus e a ressurreição revelam ao mundo a grandeza e a misericórdia de Deus e a imensidão do seu amor. O Cristo crucificado ensinou ao pecador o significado da graça divina. Nós sabemos que Jesus ele foi crucificado na sexta-feira de manhã. No domingo antes da crucificação, Jesus entrou em Jerusalém cavalgando em um jumentinho. Nesse evento foi aclamado pela multidão como Messias, mas apesar de o povo reconhecê-lo como filho de Davi e gritar hosanas nas alturas, eles não entenderam o verdadeiro propósito do ministério de Cristo. A prova disso é que os mesmos que aclamaram no domingo gritaram crucifica-o na sexta-feira. Essa rejeição explica porque Jesus chorou entrando em Jerusalém montado no jumentinho. Mesmo sendo aclamado, Jesus chorou. A crucificação do templo, a purificação do templo, foi o evento mais importante da segunda-feira. Antes da crucificação de Jesus, em Mateus 21, versículo 12, na terça-feira, ele proferiu o seu sermão profético em Marcos, no capítulo 13. Na quarta-feira, Jesus foi ungido por uma mulher com unguento que ela trazia num vaso de alabastro, em Marcos 14, versículo 3 até o 9. Nesse dia, a conspiração para matar Jesus começou a tomar sua forma final, e o traidor Judas Iscariotes se reuniu com os sacerdotes para firmar o acordo da traição em Mateus 26, versículo 14 e o versículo 15. Aí vem a quinta-feira. A quinta-feira antes da crucificação, Jesus celebrou a última Páscoa e com seus discípulos instituiu a ceia do Senhor, como ordenança que seu povo deveria observar, e ele também lavou os pés dos seus discípulos, e ali orou e partiu para o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras orou num jardim chamado Getsemane. Sua agonia foi tão profunda que seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Essa já era a noite da sua prisão. Na quinta-feira à noite, Judas Iscariotes formalizou sua traição ao se aproximar de Jesus e saudá-lo com um beijo no rosto. Então, rapidamente, a guarda do templo e os legionários romanos que acompanhavam Jesus se aproximaram de Jesus para prendê-lo. Isso está em Mateus 26, em Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Naquela ocasião, o apóstolo Pedro tentou impedir a prisão de Jesus, chegando a cortar a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, mas Jesus o repreendeu. A crucificação de Jesus não poderia ser evitada. Jesus estava comprometido com o cumprimento das Escrituras que revelam os decretos de Deus, curiosamente, conforme Jesus havia avisado. No mesmo dia, o vigoroso Pedro negou o Senhor Jesus. Após ser preso, Jesus foi levado ao Sinédrio. O Sinédrio era uma assembleia com funções relacionadas à política, religião e jurisdição. Devido à inocência de Jesus, o Sinédrio teve dificuldade de formular uma acusação contra ele. Por isso, ele acabou sendo condenado sob falsos testemunhos. Além disso, pelo sumo sacerdote, faz uma declaração profunda de sua divindade ao ser interrogado pelo sumo sacerdote.
E ele afirmou ser o Filho de Deus, Filho do homem, aquele que virá sobre as nuvens e reinará como todo-poderoso, conforme as Escrituras anunciam. Isso está em Salmo 10, versículo 1 e Daniel 7, se cumprindo com Jesus na cruz, lá em Mateus. Diante disso, o sumo sacerdote o acusou de blasfêmia. Depois de o Sinédrio conseguir sua acusação formal, Jesus foi entregue a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Diante de tantas acusações, Jesus permaneceu calado, conforme palavras do profeta Isaías, em Isaías 53, versículo 7. Naquele tempo, Pilatos estava enfrentando uma situação política complicada. Para evitar qualquer transtorno, ele até enviou Jesus a Herodes Antipas, que era a autoridade sobre a tetrarquia da Galileia. Depois de outro interrogatório em que permaneceu completamente calado, Jesus foi devolvido a Pilatos. A resistência que Pilatos demonstrou em condenar Jesus à morte não tinha por base compaixão, antes era muito mais por não querer complicações políticas. Ele temia se indispor com Roma e por isso queria evitar problemas também. Ele temia de dispor com Roma. Ele propôs surrar Jesus e depois libertá-lo. Também ofereceu a alternativa de o povo escolher entre Jesus e o criminoso conhecido Barrabás. Nada disso deu certo. A multidão exigia a crucificação de Jesus. Aquele mesmo povo que gritava Hosana nas alturas, Hosanas aquele que vem em nome do Senhor. Menos de uma semana antes, estava de manhã cedo, na sexta-feira, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quanta ingratidão! Tudo que Jesus fez. Antes da crucificação de Jesus, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. A sessão de açoites feita pelos romanos era muito cruel e dolorosa. O instrumento de tortura possuía um pequeno cabo de madeira no qual era preso um chicote feito com um combinado de tiras de couro, e em suas pontas eram colocados pedaços de ossos cortantes e ganchos de metal nas pontas. Este castigo era tão pesado que não era raro um homem morrer em decorrência dos ferimentos causados pelos açoites. A vítima ficava despida e encurvada, enquanto dois homens de um lado e do outro aplicavam os açoites. Com a violência do impacto, o cordão de couro criava profundos hematomas e cortes, enquanto as pontas de ossos e os ganchos de metal cravavam e rasgavam a pele de Jesus. A carne do açoitado ficava tão dilacerada que as veias até órgãos internos ficavam expostos entre os profundos ferimentos. Jesus passou por tudo isso por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você. Depois de Jesus ter sido injuriado pelo povo, açoitado violentamente, os soldados do governador se reuniram em torno dele. O objetivo daqueles soldados era se divertir às custas de Jesus. Eles queriam zombar do rei dos judeus. A Bíblia diz que primeiramente os soldados despiram Jesus, depois o vestiram com um manto de púrpura que provavelmente estava muito velho e desgastado. Talvez tivesse sido as vestes já descartadas de algum soldado. De qualquer forma, o objetivo era representar as vestes da realeza. Aqui devemos nos lembrar aqui de que
O corpo de Jesus estava completamente ferido pelos açoites. Esse simples ato de despí-lo e vesti-lo novamente deve ter sido extremamente doloroso. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinho e colocaram sobre a sua cabeça de espinho. O propósito dos soldados, além de escarnecer de Jesus, era feri-lo ainda mais. Os espinhos da coroa, obviamente, causaram intenso sangramento em sua cabeça. Mas o significado daquela coroa era ainda mais profundo. Os espinhos da coroa de Jesus estavam em conexão com os espinhos que resultaram da maldição, do pecado que estava sobre ele. Os pecados lá de Gênesis 3:18. Ele tomou essa maldição sobre si. Além da coroa, os soldados deram no caniço de cetro e começaram a simular uma reverência diante dele. E eles saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. Mateus 27, versículo 29. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram colocar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante, e depois, ainda não satisfeito, tomaram dele o caniço que tinham dado e passaram a golpear sua cabeça, batendo na coroa de espinho para cravar os espinhos na sua cabeça. Você imagina isso? Você pode imaginar isso? Por fim, mais uma vez, despiram Jesus e o levaram para ser crucificado. Depois de ter sido açoitado, maltratado pelos soldados, Jesus foi conduzido à crucificação. De acordo com a lei, a execução devia ser realizada fora da cidade. Isso está em Levítico 24. Números 15, 1 Reis 21, João 19, Hebreus 13. Quando ia ser crucificado, tinha que ser fora da cidade. Além disso, um homem condenado à crucificação era obrigado a carregar o seu próprio instrumento de execução, isto é, a cruz. A maioria das vezes acreditava-se que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal, a trave maior do meio. O peso da viga da madeira variava entre 13 e 18 quilos, já que a viga vertical ficava preparada no local da crucificação. No entanto, os estudiosos indicam que haviam casos em que a cruz inteira era carregada pelo condenado. Seja como for, Jesus carregou a sua própria cruz em João 19, versículo 16. Porém, por causa das limitações do seu corpo, ele não estava aguentando carregar a sua cruz. Jesus não conseguiu carregá-la por muito tempo. Quando Jesus chegou à exaustão física, Simão Cirineu estava passando ali, e quando eles estavam passando por ali, eles teve que ajudar Jesus a carregar a sua cruz. Deixa eu te falar uma coisa. A tua cruz está pesada. A tua cruz está pesada. O Simão Cirineu, Espírito Santo da verdade, está aqui nessa noite para te ajudar a carregar a tua cruz, para você chegar aonde tem que chegar no propósito de Deus.
A tua cruz está pesada. Jesus disse: toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. O Simão Sirineu, Espírito Santo da verdade, está aqui para te ajudar a carregar a tua cruz. Deus, aleluia, meu Deus, meu Deus poderoso. Ele está aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aqui para te consolar, para te ajudar. Glória, 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 aleluia. Durante o percurso até o local da sua crucificação, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que essa multidão havia mulheres que se lamentavam, sentindo grande dor pelo que estava ocorrendo com Jesus, em Lucas 23, e o versículo 27. A crucificação era o modo mais cruel e humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. Apesar de a origem da cruz ser discutida, acredita-se que a crucificação já era utilizada desde a Pérsia antiga e foi adotada como forma de execução pela civilização daquela época. Mais tarde os romanos também passaram a aplicar a crucificação e suas condenações capitais. A morte por crucificação era lenta, terrivelmente agonizante. As mãos e os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos de metal e depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés apoiados numa pequena tábua também recebiam cravos que os traspassavam na altura dos calcanhares. Esses ferimentos causavam na vítima sangramentos e dor terrível. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada, debilitado seu corpo. A força da gravidade dificultava muito a respiração. Isso causava movimentos involuntários das pernas que estavam a suportar o corpo inteiro ali. Jesus foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Marcos 15, versículo 22. Ele foi crucificado entre dois criminosos, um à direita e o outro à sua esquerda. Lucas 23, 32. Apesar de aquele ser mais uma afronta contra aquele que sempre foi justo, ali se cumpriam as escrituras que diziam que ele foi contado com os transgressores, em Isaías 53, 12. No momento da sua crucificação, deram vinho, fel, mais precisamente vinho com mirra. Depois, Jesus foi crucificado. Alguns soldados lhe ofereceram uma esponja com vinagre sobre a sua boca. Em ambos os casos, mesmo que talvez tivessem motivações diferentes, a sede de Jesus seria aumentada pelo fel amargo que tornava o vinho intragável. Foi colocado em cima da sua cabeça uma placa dizendo: este é o Rei dos Judeus. Suas vestes foram divididas entre os soldados que lançaram sorte. Provavelmente isso incluía o manto que cobria sua cabeça, sua sandália, seu cinto, sua capa, sua túnica sem costura. Dessa forma se cumpria a profecia de Salmo 22, versículo 18. Durante a crucificação parecia que Jesus foi acompanhado de poucas pessoas ali. Pouquíssimas pessoas.
Mas um ladrão que estava ao seu lado falava para ele descer e salvar eles também. Mas o outro falou para Jesus: Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Jesus ainda perdoa pecados. Sim, verdade. Ele não perdoa amanhã. Ele não perdoa daqui 3 meses, daqui 1 mês. Ele perdoa na hora. Aleluia, aleluia. O perdão de Jesus é instantâneo. Não importa o que você fez, o que você deixou de fazer. Hoje é ceia do Senhor, peça perdão a Ele. Ele ainda perdoa pecados. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante esse tempo houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas da tarde. Essas trevas significaram o juízo de Deus sobre os pecados que Cristo expiava daquela cruz, sobre os nossos pecados. Além das pessoas que verdadeiramente sofriam por Jesus ali próxima, vale lembrar que havia muitos peregrinos que tinham ido até Jerusalém por causa da festa da Páscoa. A Bíblia também destaca que muitos estavam ali, alguns de fora, que mesmo Jesus na cruz, os insultos contra as suas pessoas não cessavam, mesmo ele na cruz. As pessoas blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. A única coisa que ele disse em conexão com seus algozes foi a oração: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Por fim, quando Jesus entregou o seu espírito a Deus e morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e foi aberto um novo e vivo caminho, para que eu e você pudéssemos entrar na mesma hora. Porque antes os sumos sacerdotes podiam entrar uma vez por ano para oferecer o sacrifício em prol do povo. Mas esse véu foi rasgado quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Hoje eu e você temos acesso direto ao Santo dos Santos. Quem pode glorificar a Ele por isso? Quem pode adorar a Ele por isso? Você pode falar diretamente com Ele, você pode sentir a presença dEle, e Ele está aqui nessa noite. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Após a morte de Jesus na cruz, um dos soldados transpassou o seu lado com uma lança. Ao perfurar o corpo de Jesus com lança, saiu sangue e água. Eu não vou entrar na mensagem de sangue e água, que a hora não dá. Mas isso foi um indicativo direto sobre a sua plena humanidade também. O soldado que transpassou o corpo de Jesus na cruz queria se certificar que ele realmente estava morto. Os judeus não queriam que nenhum corpo estivesse na cruz durante o sábado. Então eles pediram que as pernas dos homens que estavam crucificados fossem quebradas. E já explicamos aqui. As pernas dos 2 ladrões que tinham sido crucificados ao lado de Jesus foram quebradas, pois ainda eles estavam vivos. Aí foram quebradas as pernas deles. Mas Jesus não havia morrido. Jesus já havia morrido. E nenhum de seus ossos foram quebrados. Dessa forma cumpriu as escrituras sagradas de novo, que dizia que nenhum de seus ossos seria quebrados e que ele seria traspassado. Em João 19:36, Números
9:12, Salmo 34, 20 e Zacarias 12, versículo 10. Foi cumprido lá em João 19. Nenhum de seus ossos seria quebrado, e uma lança seria traspassada ao seu lado. Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz e levado para o sepulcro de José de Arimateia, que nós lemos. Um seguidor secreto de Jesus, Nicodemos, e as mulheres fiéis que estavam presentes na crucificação também estiveram envolvidos com o sepultamento de Jesus. Nunca ninguém havia sido sepultado no túmulo em que Jesus foi colocado. Mas no domingo pela manhã esse mesmo túmulo já estava vazio. Esse túmulo de Jesus era emprestado. O nosso amigo pastor, esqueci agora o nome dele, que pregou na nossa convenção agora, ele fala que tudo de Jesus foi emprestado. O jumentinho que Jesus entrou em Jerusalém no domingo era emprestado. Jesus não tinha nada, tudo era emprestado. Ia dormir na casa de pessoas também ali emprestado. E o túmulo de Jesus, que não poderia ser diferente, deveria ser só emprestado. Para quem ia passar somente o final de semana no túmulo, deveria ser emprestado mesmo o túmulo. Era só para passar o fim de semana. O túmulo de Jesus no domingo de manhã já estava vazio. Jesus ressuscitou. Ele bradou para o século do século, dizendo em Mateus 28:18: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus ressuscitou e está aqui nessa noite. Você pode sentir a presença dele, pode sentir a presença dele, pode sentir a presença dele, pois ele está presente aqui em nosso meio. Ele está aqui em nosso meio. A presença dele é real aqui em nosso meio. Jesus está presente aqui nessa noite. Ele ressuscitou. Ele morreu, mas ressuscitou. Ele desceu nas profundezas do abismo, mas tomou a chave da morte do inferno. E ele está aqui nessa noite. Quem pode adorar o nome dele aqui nessa noite? Eu vou dar um minuto para você adorar o nome dele. Eu vou dar um minuto para você adorar a ele. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos e adore a ele. Começa a pensar na crucificação. Começa a pensar no que ele passou por você. Adore a ele nessa noite. Seja renovado nessa noite. Seja restaurado nessa noite. Seja cheio de Deus nessa noite. Maior é aquele que está conosco. Ele está aqui para perdoar pecados. Ele está aqui para restaurar a tua vida, a tua alma, a tua casa, a tua família. Ele está aqui nessa noite. Maior é ele, maior é ele. Adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele, adore o nome dele.